Queridos, a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 133. Eu espero que você esteja com a sua mão aí, um caderninho, uma caneta, porque hoje nós vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. A irmã Roberta me perguntou qual seria o estilo de pregação de hoje. Eu disse para ela que seria instrutivo. Então você se prepare para anotar bastante versículos bíblicos. Amém? Semana que vem nós vamos estar comemorando aqui a festa de tabernáculos, né? Tabernáculo, tenda, casa. Eu quero começar lendo o versículo de número 1 do Salmo de número 133, que vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Essa palavra escrita aqui, conviver, na verdade é morar, tabernacular, habitar. E para dar continuidade a esse pensamento de unidade, de morada, de estar debaixo, de estar dentro, de estar incluído, eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 40. Êxodo, capítulo de número 25 e verso de número 40. A ideia do tabernáculo, irmãos, ela surge a partir da revelação que Moisés tem da parte de Deus. Então Moisés tem uma revelação da parte de Deus, e Deus vai tratar com Moisés a respeito daquilo que ele queria representar aqui na terra, a forma que ele queria representar aqui na terra. Eu tenho um título para essa mensagem e eu escrevi assim: habilitando o templo do Espírito Santo. Mas eu estava ali louvando ao Senhor e me veio algo à mente sobre esse título. E eu escrevi ali enquanto estava sentado: descobrindo as chaves do reino. Grave isso na sua mente. Então, Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 40, vai dizer assim: tenha o cuidado de fazê-lo segundo que lhe foi mostrado no monte. Segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Isto é, Moisés recebeu uma revelação daquilo que o Senhor queria, e essa revelação tinha que ser cumprida da forma que o Senhor disse que seria, não da forma como Moisés imaginava. Moisés poderia imaginar e ter ideias novas, e Deus nos usa com criatividade. Aliás, Ele é o Senhor da criatividade, Ele é o Senhor que tudo cria. Mas em relação ao tabernáculo, Deus disse para Moisés: faz do jeito que eu mandei. Não quero de outra forma, eu quero do jeito que eu mandei. Deus tem nos colocado em um lugar especial na sua presença, mas para andarmos na sua presença, nós só andamos em obediência. Não existe outra forma de andar com Deus se não for em obediência. Sem obediência nós não conseguimos caminhar com Deus. Podemos dizer para todo mundo: somos crentes, faço parte da Igreja Unidade em Cristo, faço parte da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, mas se anda em desobediência, você não faz parte da Igreja de Deus. Andar em obediência é fazer parte da Igreja de Deus. E como nós somos do reino de Cristo, se não andarmos segundo as regras do reino de Cristo, nós estamos em outro lugar, mas não é na casa de Deus. Não é no lugar onde a gente habita em comunhão, como está dito lá no Salmo de número 133, verso 1, que eu li para vocês.
Então Moisés cumpriu a construção do tabernáculo baseado naquilo que o Senhor disse. Igreja do Senhor, não inventem doutrinas novas, não inventem costumes novos, tem que ser do jeito que o Senhor revelou aqui. Se não for desta forma, não serve. Não serve, não serve, não serve. Mas essa ideia parece tão boa, mas não serve. O que serve está escrito aqui. E o que está escrito aqui é imutável. Eu gosto muito do livro de Malaquias. Muitas pessoas utilizam o livro de Malaquias para falar aquela parte do verso de número 3, lá do verso 10, que até a Adriana falou com muita propriedade. Mas o que eu gosto do livro de Malaquias é que o Senhor está ensinando uma forma de vida, de conduta. Era isso que ele estava preocupado, com uma forma de conduta. E a forma de conduta do crente engloba tudo. Moralidade, decência, oferta, culto ao Senhor, engloba tudo. Tudo está escrito ali no livro de Malaquias. Aliás, eu vou fazer uma matéria nova, eu vou escrever uma matéria nova para o CTPA, que vai ser baseado no livro de Malaquias. Aqueles que quiserem assistir, fazer parte, procure as meninas ali atrás, né, e você vai se inscrever para esse curso. Então, queridos, abra agora a sua Bíblia aí também em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16, verso de número 1. Então nós entendemos que Moisés deveria construir o tabernáculo a partir da revelação perfeita de Deus, não a partir das suas ideias, mas a partir da revelação perfeita de Deus. Mas no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16, verso de número 1, está escrito assim: e eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Davi teve o cuidado, quando trouxe a arca de volta, que estava na casa de Obed-edom, e antes havia estado na casa de Abinadab. Davi teve o cuidado, depois da morte lá de Uzias, ele teve o cuidado de analisar a palavra do Senhor, buscar na palavra do Senhor e entender qual era a forma de lidar com a presença de Deus. A arca significava a presença de Deus. Deus, o Altíssimo, o Soberano, estava ali numa representação naquela arca. E todas as vezes que o sacerdote ia sacrificar, a presença de Deus se manifestava sobre a tampa da arca. Então ali era uma representação da presença de Deus. Mas a Bíblia está nos falando que Davi teve o cuidado de preparar o lugar corretamente, porque se não for preparado corretamente, Deus não aceita. Se não for trabalhado corretamente, pode ser até bonitinho, mas Deus não aceita. Parece até legal, mas Deus não aceita. Olha, o pessoal gostou, ficou animado, mas Deus não aceita. Porque tem que ser conforme está escrito naquilo em que Ele nos deixou. Se não entendermos isso, irmãos, a nossa caminhada é vão, é perdida. É por isso que nós temos uma igreja dentro da igreja. Porque a igreja do Senhor, que é única, e que está aqui dentro também, ela se difere daquele que não quer obedecer à palavra de Deus. Podem caminhar até juntos, como diz lá na Bíblia, estarão dois andando, colhendo no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois dormindo numa cama, um será levado, o outro será deixado.
Por quê? Porque um observou a palavra de Deus e o outro não. Então a gente começa a entender que aquela representação do tabernáculo significava o lugar da obediência. O lugar onde a pessoa faz aquilo que está escrito no livro e por isso é abençoado. As pessoas começaram a entender isto. Aí a gente lê aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19 e 20, vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aonde está o tabernáculo de Deus, onde a presença se manifesta nesse tempo? É em você, é no seu corpo, é aí dentro mesmo, onde o Espírito Santo faz morada, é aí que ele se manifesta. Mas se não andar corretamente, ele não se manifesta. A presença de Deus não vai ser perceptível. Mas nós vivemos num tempo moderno, amém? Onde o homem virou um ser emocional, onde o homem deu vazão à sua carne, à sua alma, de tal forma que agora ele só experimenta as coisas de 3 formas. Quais são? Eu quero, eu acho e eu sinto. Eu costumo conversar com os alunos do CTPA e eu digo para eles assim: Deus não te chamou para sentir, Deus te chamou para crer. Porque o sentimento do homem, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. E Deus te chamou para você crer, mesmo contra aquilo que parece ser mais real do que aquilo que está escrito. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Por que que o homem se encontra nesse lugar? Eu quero, eu acho e eu sinto. Porque o homem hoje tem desfrutado de pouco poder na presença de Deus. Porque muitos dizem: o Senhor não cura mais, o Senhor não liberta mais, ou o Senhor... Por que muitos dizem isso dessa forma? Eles dizem isso dessa forma porque permitiram que a sua alma fosse entulhada de eu quero, eu acho e eu sinto. O grande problema da humanidade é a incredulidade. O grande problema da humanidade é a pouca fé. O grande problema da humanidade é que ele permite esse entulhamento de alma. E na hora de uma necessidade de orar e clamar para que Deus faça aquilo que ele disse que vai fazer, não há fé suficiente. Não há fé suficiente. Mas eu estou aqui nesta manhã para abrir os olhos de vocês quanto uma chave do reino, uma chave importante do reino. E para a gente entender qual é essa chave do reino, a gente precisa entender o que está entulhado na nossa alma. O que está dentro de nós que nos impede de enxergar aquilo que Deus já fez por nós e já nos está disponível.
quando eu olho para a palavra de Deus, o que eu enxergo? Eu enxergo uma declaração que Cristo fez por 3 vezes, revelando o ser humano e os seus entulhamentos. Está escrito em Lucas, capítulo de número 14, verso de número 11, assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Há uma revelação profunda da parte de Cristo, dizendo que o homem está cheio de orgulho, soberba. É isso que está cheio do coração do homem, e por conta disso, desse entulhamento, ele não tem uma percepção de quem é Deus. Aonde começou isso? Começou no céu. Com quem? Com o diabo. Ele se orgulhou. Ele se achou tão bonito e tão bacana que ele quis ser igual a Deus. E Deus o baniu. Ele conheceu a glória de Deus e foi banido de sua presença. Por que foi banido de sua presença? Porque se encheu de orgulho, se encheu de soberba, se encheu de eu quero, eu acho, eu sinto, se encheu dos seus achismos e pensou que poderia ser igual a Deus. E na verdade, essas questões, elas são reveladas no nosso cotidiano. Deixa que eu resolvo. Deixa comigo que eu dou conta. Você não falou comigo, eu tinha resolvido para você. Existe muito eu sou, eu posso. Existe muito. E isso se revela no cotidiano. E nós precisamos permitir Deus lavar a nossa alma, tirar todo o entulhamento da nossa alma, para crescermos diante dEle. E só um jeito de crescer, se estivermos embaixo, humilhados. Mateus, capítulo de número 23, verso de número 12, diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18, 14. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isaías capítulo de número 2, verso de número 11, está escrito assim: o olho do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Tiago capítulo de número 4, verso 6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E como vencer o orgulho? Como vencer a soberba? Como entrar neste lugar de humilhação para receber de Deus a sua graça abundante e viver uma vida abundante no Senhor? Como fazer isto? O que eu posso fazer? Porque mesmo quando eu estou em consagração, passa sobre a minha mente pensamentos orgulhosos. Em N situações, nós estufamos o nosso peito e dizemos, eu sou. Eu sou. Mas a Bíblia vai nos ensinar, e eu quero levar vocês até o Sermão do Monte,
E eu quero observar a palavra de Cristo no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 6. Aqui está uma receita para encontrarmos o lugar de humilhação. Aqui está uma receita para encontrarmos o fundo do poço. Porque depois que nos descobrimos no fundo do poço, o único lugar que a gente pode ir é para cima. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5 e 6 diz assim: e quando, preste atenção nessa afirmativa de Jesus, e quando vocês orarem, o que Cristo espera? Que vocês orem. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Isso é uma instrução. Não faça desse jeito. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, Jesus espera que você ore, Jesus espera que você tome essa atitude. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Sabe qual é a dificuldade, queridos? É que nós gostamos da recompensa humana, do tapinha nas costas, do passar da mão da cabeça. Nós gostamos dessas coisas. E ele está falando que uma vida espiritual bem desenvolvida, ela é desenvolvida no secreto. Ela é desenvolvida no secreto. Mas vamos continuar, porque eu quero entregar uma chave total para vocês. Eu até agora entreguei parte dessa chave, mas eu quero entregar uma chave total, completa para vocês. Ainda em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 16 ao 18, vai dizer assim: quando jejuarem, lá vai outra instrução, não se mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Observe essas duas colocações, versos 5 e 6 e verso 16 ao 18. Cristo coloca no mesmo nível a oração e o jejum. Cristo coloca no mesmo nível a oração e o jejum. Cristo coloca no mesmo nível a oração e o jejum, porque ele diz: quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, não faça dessa forma, mas faça desta forma. Há mesmo tipo de instrução para duas coisas importantíssimas no reino: jejum e oração. Só existe uma forma de nós encontrarmos um lugar de humilhação diante de Deus, é através do jejum. Não adianta você sair por aí dizendo: eu não sou nada. Não,
Deus quer que você aflija a sua alma. Deus quer que você aflija a sua alma. Ele não quer que você faça uma greve de fome, mas Ele quer que você entregue este momento de consagração a Ele. Ele quer que você aflija a sua alma, que você se humilhe para reconhecer que só o Senhor é Deus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito bacana e legal, eu sei disso, aos meus olhos você é mesmo, mas diante de Deus você é justificável? Diante do Senhor, você tem coragem de levantar a sua voz e se justificar, visto que você mesmo não se conhece? Lembre-se que até temperamentos difíceis são convertidos através do jejum e da oração. Você só consegue se enxergar através do jejum e da oração. E o que é jejum? É abster-se de alimento. Ah, eu vou ficar sem assistir televisão. Deixa eu olhar para a cara de vocês, para ver quem faz isso. Eu resolvi jejuar, não vou chupar mais bala. Irmãos, a gente ouve cada coisa que se eu tivesse cabelo eu me arrepiava. Sabe, irmãos? Mas eu sinto arrepio, não vai aparecer porque a coisa... Vamos lá, vamos entender o que é jejum. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso 5 e 6, ele vai trazer para a gente uma informação. E é importante a gente observar que tem um livro chamado Didaquê. É um livro de história do cristianismo desde a era primitiva. E ele vai dizer que pelo menos todos eles jejuavam às quartas e às sextas. O que tem a quarta e a sexta eu não sei. Por exemplo, João Wesley falava que não ordenava ninguém ao ministério que se pelo menos não jejuasse 2 vezes por semana até as 16 horas da tarde. Esses homens descobriram algo fantástico, que ligou a chave, virou a chave do ministério deles. Quem foi o Wesley, irmãos? Quem foi George Whitefield? Carlos Wesley? E tantos homens marcantes da história do cristianismo que se dedicaram a isso fielmente, toda semana, não só em vez em quando a coisa apertava. Quando você toma uma decisão errada e faz uma bobagem e quer consertar e você corre lá para jejuar. E eu tenho uma receita, eu corro lá. Não, eles tinham o hábito constante do jejum, de afligir a sua carne, para entender a vontade de Deus. Saiba que o Espírito Santo, ele se comunica com o seu espírito para revelar a vontade de Deus. Mas o homem está com a sua alma tão entulhada de orgulho, soberba e tantas coisas más, que não consegue ouvir a voz do Espírito. E alguns vão dizer, ele não fala comigo. Ele fala. Você só não está ouvindo, porque você permitiu ser entulhado de tanto orgulho e soberba. Mas vamos lá em Pedro. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tiago 4,10 vai dizer assim: humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não há outra forma de se aproximar de Deus, se não for pelo reconhecimento de quem Ele é. E o homem natural não consegue se aproximar de Deus, a não ser através dessa chave chamada jejum e oração. Vamos entender, irmãos, que a Bíblia, quando vai se referir à humilhação, ela se refere a jejum. Como podemos entender isto? Salmo de número 35, verso de número 13. Abra aí sua Bíblia. Eu espero que vocês estejam anotando, hein? Está escrito assim: contudo, isso é Davi falando, tá? Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Olha o que Davi está falando, irmãos. Presta atenção na afirmativa de Davi. Usei veste de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração. Aí a gente começa a entender porque Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Porque ele entendeu logo cedo esse mistério. Ele entendeu isso, que sem jejum a alma não se sujeita. Vamos lá. Essa prática era antiga. E o povo de Israel praticava isso num momento festivo chamado Yom Kippur. Levítico, capítulo de número 16, a partir do verso do número 29, diz assim: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Aí esta palavra aí no original quer dizer jejuarão. Se vocês observarem na sua Bíblia, ela está com uma letrinha sobre esse humilhar, e lá no rodapé está escrito igual jejum, tá? Assim mesmo, e não poderão realizar um trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhe será o sábado de descanso, quando vocês jejuarão. É um decreto perpétuo. No Novo Testamento, está escrito assim lá em Atos, capítulo de número 27, verso 9. Paulo falando: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornava perigosa. Já havia passado o jejum. Por isso, Paulo hoje advertiu. A referência de Paulo é o Yom Kippur. Então a gente vê que esse ato de jejuar e humilhação era algo constante. Meu Deus. A hora passou. Vamos lá que eu quero entrar numa questão aqui, para a gente fazer um fechamento. A hora hoje está voando. Então, nós podemos vencer batalhas através dessa chave. E a Bíblia, ela é rica em demonstrar isso para nós. E a gente precisa olhar os textos e compreendê-los. Ter olhos ávidos para olhar esses textos e entender o que o Senhor está querendo nos ensinar através da sua palavra. Como podemos vencer batalha utilizando essas chaves? Vamos lá. Por proteção. Está escrito em Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21 a 23. Diz assim: ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus,
e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei que nos protegerem dos inimigos da estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas seu poder e sua ira são contra todos que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção do nosso Deus, e ele nos atendeu. Era o retorno do exílio, e eles pregaram para o rei, dizendo: a mão do Senhor nos protegerá. Então, por conta disso, eles deveriam viver do que eles confessavam. Eles deveriam viver do que eles confessavam. Eles tinham os vasos de ouro do templo, tesouro do templo com eles. Era um tempo muito difícil, onde havia muitos ladrões, saqueadores, assassinos. E eles resolveram viver pelo que pregavam e oraram ao Senhor, pedindo proteção. Oraram, jejuaram, e ele diz: e o Senhor nos atendeu. Aleluia! E o Senhor nos atendeu. Quer ser guardado pela mão do Senhor? Ore e jejue. Agora, oração pela nação, mas é por misericórdia. A gente vai entender em alguns fatos daqui. O rei Acabe se humilhou diante do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, verso 25 a 29. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Pressionado por sua mulher Jezabel, ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. E o Senhor disse a Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Até Acabe, que era perverso, alcançou misericórdia do Senhor, porque se humilhou em jejum e oração. O rei de Nínive, Jonas vai até lá, o rei de Nínive, e Jonas tinha uma ira contra Nínive. Era uma cidade perversa, um povo perverso, um povo mau, que praticava o empalamento dos crentes, perseguia, matava, fazia tudo quanto é tipo de maldade. Então Jonas é enviado a pregar a Nínive. Vocês conhecem a história de Jonas? Ele embarca para um caminho contrário, é jogado no mar, é engolido por um peixe, é vomitado na praia. E ele sai num dia pregando. E eu acredito que Jonas tenha feito assim: se arrependa que o Senhor vai destruir tudo, hein? Tô avisando, tá vindo aí, hein? Eu acredito que Jonas fez isso, porque era caminho de 3 dias e ele fez em um dia só. Né? Ó, vai dar ruim para vocês, hein? E no final ele fala assim: Senhor, mata todo mundo, mata, 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 mata. Devia estar com esse pensamento. E o rei de Nínive, o que ele faz? A Bíblia vai nos revelar no texto. Gente, Jonas capítulo de número 3, verso de 6 a 9. Vai dizer que ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza e fez um decreto: não é permitido que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, se não comam e nem bebam. Proclamou um jejum e alcançou misericórdia de Deus. Esther, quando viu que o negócio deu ruim no reinado e os judeus iam ser todos mortos, proclamou um jejum de 3 dias.
ela pegou pesado, ninguém come, ninguém bebe. 3 dias, e todo mundo comigo. Se der ruim para mim, dá ruim para todo mundo. E o rei levantou o cetro para ela. O cetro de poder do rei foi levantado para ela e deu autoridade aos judeus se defenderem. Mas jejum também é para fortalecimento no ministério. Vamos desmistificar uma coisa aqui na igreja. O que é ministério? É serviço. Se você se empenha na obra do Senhor, você é um ministro do Senhor. A Bíblia vai chamar de formigas que são ministros de Deus. Você é um ministro de Deus. Então, para fortalecer o seu ministério, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 4, 5, vai dizer assim, Paulo falando: pelo contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de todas as formas, em muitas perseveranças, em sofrimento e tristezas, em açoites, em prisões e tumulto, em trabalhos árduos, em noites sem dormir e jejuns. Lá em 2 Coríntios 11, 27, ele vai dizer assim, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. Olha agora a diferença que ele faz. E muitas vezes fiquei em jejum. Passar fome não é jejum. Esse quando eu brinco com a Paula, eu saio, às vezes vou resolver um monte de coisa na rua, e lá o negócio enrola na rua, eu passo o dia inteiro sem comer. Eu falo, puxa vida, perdi a oportunidade de fazer um jejum. Ia ficar sem comer mesmo, né? Gente, o que Paulo está falando? Que existia uma diferença entre passar fome, privação e jejum, porque isso é um ato voluntário. Você precisa se humilhar em ato voluntário, para alcançarmos estratégias do céu. Estou correndo. Para alcançarmos estratégias dos céus, saibam que vocês, homens, mulheres de Deus, precisam ter estratégias do Espírito Santo. Para quê? Para viver a vida que vivem, para lidar com os filhos, para lidar com a esposa, com o esposo, para lidar no seu trabalho, para lidar na igreja. Precisamos de estratégias, e quem tem estratégias, senão o Senhor Jesus? Sabe o que acontece? A gente vê muita coisa assim, puxa vida, olha que coisa legal que está acontecendo lá. Traz para cá que a gente faz também. Vamos bombar aqui. Se Deus deu a estratégia para eles, Deus também tem estratégia para nós. E só quem é o dono da obra pode dar essa estratégia. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 13, verso de 1 a 4, que diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse quem? O Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de terem jejuado e orado novamente, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. E é por isso que o ministério deles foi frutífero. Porque eles conheciam a chave que virava, a chave que fazia abrir essa porta e dar certo. Mas vamos lá, para transformar a sua vida, do que você precisa, está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso 14. Perdão, 2 Crônicas, verso 7, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhação é o quê?
Gente, só 2 pessoas ouviram o que eu estou falando? 1 hora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que é jejum, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus quer perdoar o seu orgulho, mas você precisa entrar nesse lugar de humilhação. Sabe por quê? Porque nem você mesmo conhece a sua soberba. Nem você mesmo conhece a sua soberba e o seu orgulho. Só em lugar de humilhação é que você vai saber de fato quem você é. Meu Deus, só nesse lugar. Agora, tem algo importante que eu quero falar para vocês e eu encerro aqui. Para o avivamento, para que haja avivamento. Sabe o que a gente costuma ouvir muito? Vamos viver um tempo de avivamento. Vem um tempo de avivamento aí no final, né? Deus vai fazer, Deus... E está todo mundo sentado esperando, né? Eu vou pular que nem pipoca. É língua estranha, é profecia, vou dar cambalhota, vou fazer, vou isso, vou aquilo. E está sentadinho aí. Um dia chega a minha vez, não é? Vamos olhar o que está escrito no livro de Joel, aonde está essa promessa. Joel, capítulo de número 2, verso de número 12. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim com todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrepende-se. Ao passar deixar uma bênção. Assim vocês poderão ofertar de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúna as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre as nações: onde está o Deus dele? Observe que antes da promessa do avivamento, havia um processo de humilhação. E é interessante que esse processo de humilhação não poupava ninguém. Até as crianças que mamavam deveriam entrar neste propósito. As crianças pequenas deveriam entrar neste propósito. Os anciãos deveriam entrar nesse propósito. Os jovens, os recém-casados, as pessoas, irmãos, naquela época que casava, o soldado recebia 1 ano de lua de mel. Sabe o que ele está falando? Acabou a lua de mel. Vem para a humilhação. Aí a gente vai ver aqui no versículo de número 28. E depois disso? Depois de quê? Eu acho que eu ouvi 3 pessoas falando. E depois disso, depois de quê, igreja? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue,
fogo e nuvens de fumaça. Quer avivamento? Quer avivamento? Humilhe-se diante do Senhor. Quer transformar o que você está vivendo? Humilhe-se diante do Senhor. Quer viver algo novo? Humilhe-se diante do Senhor. Não tem como viver o reino de Deus aqui na terra se não for através desses canais. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a refletir sobre este texto. Eu quero te convidar a preparar o templo do Senhor para receber a glória de Deus. Eu quero preparar você. Eu quero te convidar a preparar esse tabernáculo. Esse tabernáculo, aonde está o Espírito Santo de Deus. E você fala assim: mas ele não fala comigo, eu não vejo nada acontecendo, porque o lugar não está preparado. E Davi falou: eu quero a arca do Senhor, eu quero a arca do Senhor, e eu quero a arca do Senhor pertinho de mim. Por isso eu vou preparar o lugar. Por isso eu vou preparar o lugar. Por isso eu vou preparar o lugar. Não tem outra forma. Os homens estão se enganando, estão se vestindo todo mundo bonitinho. Mas isso não é poder de Deus. Poder de Deus é reconhecer que Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Ele pode, eu não posso. Ele sabe, eu não sei. Aleluia! Oh, Darabá, Senhor! Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você quer alguma coisa diferente, faz algo diferente. Faz algo diferente. Faz algo diferente. Se você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo, faz algo diferente. E o mais provável para a sua vida, o mais certo, é encontrar o esconderijo do Altíssimo. Aleluia! E só encontra esse lugar quem de fato está debaixo da sua sombra. Oh, Jesus, tira de nós a soberba, Senhor. Tira de nós o orgulho, ó Deus. Senhor, nós estamos nesse tempo achando que vamos fazer sombra sobre o Senhor, mas a Tua palavra nos diz que nós temos que estar debaixo da Sua sombra. Debaixo da Sua sombra. Senhor, nós queremos este lugar. Nós queremos um lugar de humilhação. Nós queremos este lugar, Senhor. Aleluia! Irmãos, esses dias eu disse assim para Paulo:
Falei, minha filha, eu estou me sentindo como Elias. Ela falou, por quê? Porque eu estou tendo uma agonia muito grande no meu ser. Parece que as pessoas não estão ligando mais. Parece que as pessoas não se importam mais. Parece que as pessoas não ligam mais para o pecado. Estão misturando as coisas sagradas com as coisas profundas com muita facilidade. Irmãos, precisamos nos rasgar diante do Senhor. Precisamos nos rasgar diante do Senhor. Não há outro evangelho. O único que há é esse. O único que há é esse. O único que há é esse. Não há outra palavra. Não há outra salvação. Não há, não há. Se você quer, eu quero te dar um conselho agora essa manhã. Vire-se para esta palavra. Vire-se para esse conselho. E se derrame diante do Senhor. Se derrame diante do Senhor. Se derrame diante do Senhor. E Ele transformará a sua vida. Senhor, deve ser que entrebar o varagasiri plara blashede sargar yavarasiri has. Senhor, 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 a Tua palavra foi pregada, foi ensinada. A Tua palavra foi ministrada, Senhor. Mas só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nos humilhemos debaixo da Tua poderosa mão. Que nos humilhemos. Aleluia! Aleluia! Que encontremos este lugar, ó Deus. Que encontremos este lugar. Lugar de humilhação diante de Ti. Para que as nossas vidas sejam transformadas. 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 Despede o Teu povo em paz. Que essa palavra, ó Deus, possa estar incomodando aos Teus filhos, aonde quer que eles vá. Sim, Jesus, é o que eu te peço. Que essa palavra fique fixada na mente. Para que possam entender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não há salvação em outro lugar. Não há, não há. É o que eu te peço, meu Deus, é o que eu te peço. Converta os corações. Convença os corações. Transforme os corações. Derrame a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Dê um dia de bênção aos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vão em paz. Amém?